Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live na hora do aplicador. Hoje a gente vai ter aquele bate-papo de muita qualidade aqui com o Marlu. Ele que é lá da Avery Dennison, entende tudo sobre o mundo dos adesivos e principalmente sobre refletivos. Então, para você que gosta dessa área também, essa parte de sinalização dos adesivos, se liga que o Marlu vai dar uma aula, que o cara manja demais. Ele que já fez parte do conselho da ABNT. Marlu, depois se eu estiver falando errado aqui, você me corrige. Mas a ABNT, galera, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Marlu já fez parte da ABNT, então ele tem muita informação, ele sabe muito sobre o mercado de refletivos, muito sobre o mercado de adesivos, e ele também já foi para o exterior, já ficou uma temporada aí nos Estados Unidos, mais do que uma temporada, já aprendeu demais por lá, e o cara sabe muito, e topou participar aqui comigo na hora do aplicador, para trazer informação para toda a galera aí que está no mercado e principalmente para quem está chegando no mercado. Galera, para você que está pensando em entrar no mercado de aplicação de adesivos, saiba que o mercado está muito aquecido, que a gente tem muito emprego sobrando aí. E para você que quer trabalhar como freelance, como autônomo, a gente tem trabalho também. Precisamos de mão de obra, então se você quer uma renda extra, se você quer mais tempo para sua família, se você quer ter aí um ganho maior, se você quer ter várias outras situações que são da área aí, vem para a área de aplicação de adesivos. Nós estamos sim precisando de mão de obra. Não passa um dia que alguém de uma empresa não venha falar comigo a respeito de mão de obra, se a gente tem pessoas para indicar. Então, se para você que está em outra profissão e quer de repente uma renda extra ou quer fazer uma transição de carreira, fica atento para a profissão aplicador de adesivos. Seja envelopador automotivo, para trabalhar com decorativo, para trabalhar com comunicação visual, galera, e até mesmo com sinalização viária, que é o caso aí, o foco do trabalho do Marlu, que vem conversar com a gente hoje. Se liga que todas as quartas, às 6h57, eu tô por aqui com um convidado novo, sempre convidados com muito assunto relevante aí para você, que vem trazer muita informação de qualidade para você. Então, se você quer informação de qualidade, já segue a gente aí. Tenho certeza que todos vocês já seguem, mas segue a gente todo dia. A gente está postando vídeo no canal. Sempre estou correndo atrás aí de informações de qualidade. Então, galera, para você que quer vir para a área, a hora é essa. O Marlu já está na área aí, eu já vou chamar ele aqui para a gente conversar, começar esse papo aqui, porque a conversa hoje tem muito assunto. Deixa eu só chamar aqui. E aí, bom dia. E aí, Marlu? Beleza, Tranquilo? irmão? Opa, tudo certo. Ó, me conta uma coisa. Às vezes, né, já teve convidado aqui que eu acordei ele muito cedo, que não era normal. No teu caso, é normal o horário ou tá? Como é Cara, que tá aí? foi desafiador. Eu normalmente acordo aqui pelas 7 horas, mas hoje eu acordei Aham. bem mais cedo. Bem mais Não, não, cedo. a gente viaja pra caramba, então é Aham. normal ter uns acordar de madrugada e tal, não é nenhum BO não. É que- Mas E estamos aqui, ó, estamos aqui com o show. cafezinho aqui, vai que Cafézinho vai. salva, né? Já era, já era. E aí, Marlu, seja bem-vindo aqui na hora do aplicador. Obrigado por aceitar o convite, né? Eu fiquei muito feliz quando você aceitou e tenho certeza que você vai trazer muita informação de qualidade aqui pra gente. Me conta aí quem é o Marlu. Fala um pouco sobre você pra galera aí. Show, beleza. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Fiquei feliz pra caramba aí quando você me convidou. Prazerzaço falar com você aí Obrigado. nessa hora do aplicador. Cara, eu trabalho na Avery Dennison, sou Marlu Costa, sou formado em engenharia de produção
tenho um MBA em marketing. É louco porque... E antes disso eu fiz um técnico em química. Nossa, Sabe daquela, que salada, daquela, né? sabe aquela parte que você não sabe o que vai fazer e tal? Aí beleza, eu fiz um técnico em química pensando que eu gostava de química. Gosto, acho maneiro, acho legal pra caramba. Só que quando eu fiz o curso de técnico em química, dentro desse curso tinha uma área de processos, uma aula de processos e tal. E, pô, eu me encantei por essa parte de processos. Aí eu falei, bom, acho que uma engenharia cabe ali. Só que eu não queria ser engenheiro químico. Eu Aham. curtia a engenharia e tal. Eu falei, não, eu quero saber um pouco de tudo. E eu sou meio curiosão, sabe? Eu gosto de descobrindo as coisas e tal. Aí eu entrei para engenharia de produção. Aí fiz engenharia de produção, e dentro de engenharia de produção tinha uma aula de marketing. Falei, pô, marketing é maneiro. Aí, aí depois, e lá na Avery eu me envolvo muito com essas questões de marketing, de produto, né? Hoje eu sou gerente de produto regional, responsável pela América do Sul, para a área de refletivos. Mas antes de tudo isso, eu passei por várias áreas da Avery, inclusive a primeira foi como. Eu entrei como aprendiz, né? Eu falo, tô 20 anos na Avery, entrei com 16 anos lá na Avery. É, Quando eu fui efetivado como assistente de laboratório, daí veio a química, porque eu Aham. tinha tudo a ver com adesivo, essas coisas. E, cara, ali eu aprendi bastante sobre adesivo propriamente dito, né? Hoje, você sabe bem, tem uma infinidade de adesivo e tal, para cada tipo de aplicação, enfim. É, Naquela época, pô, eu tô ficando velho, naquela Naquela época. época. Só pra você ter ideia, cara, eu entrei com 16 anos, eu era cabeludo, real. Eu tinha um É, cabelo, era cabeludo. cara, era massa. E aí, naquela época, fui desenvolver alguns trabalhos e eu tive uma veia muito técnica, digamos assim. Eu sempre estava ali na parte onde tinha qualidade, alguma coisa relacionada com qualidade e tal. E antes, refletivos e comunicação visual era uma divisão conjunta na Ivry. Aham. Então eu fui meio que pegando um pouco dos dois. Eu era muito novo, era tudo muito novidade para mim, assim. Mas eu fui pegando um pouco dos dois. Teve profissionais, assim, extremamente competentes que eu trabalhei à época. E fui pegando um pouco dos dois. Chegou um momento que separaram as divisões. E quando separaram, eu fiquei, putz, para onde eu vou, digamos assim, né? Para que área me. E eu curtia muito as duas áreas. E aí, por decisão de estrutura tal, eu fui para refletivos. E fiquei um tempão, inclusive estou, mas eu fiquei muito tempo me desenvolvendo nessa parte de refletivos. E nessas foram acontecendo várias coisas e vários aprendizados ao longo do caminho, né? Você citou a BNT como exemplo, eu já comento dela, mas também tive oportunidade de várias vezes ir para os Estados Unidos, então o massa era que, por exemplo, todo ano eu estava uma ou duas vezes nos Estados Unidos fazendo algum treinamento, algum curso e tal. E isso, cara, já mudei de cargo algumas vezes, até chegar na parte como era uma veia muito técnica, né? Como supervisor da parte técnica de refletivos. Quando eu entrei nessa área, muitas coisas aconteceram. A Avery inseriu a impressão digital dentro do portfólio de material refletivo, que eu posso comentar um pouco mais para frente também. Toda essa questão da ABNT, só para a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o legal de estar lá é que, pô, quando a gente faz trabalho, não sei o que, tem que seguir a BNT, e ali dentro você entende o que é seguir a BNT, o que são as cabeças pensantes para aquilo tem um propósito, aquilo tem um porquê, uma padronização. E eu, que gosto de processo, eu gosto de padronizar, eu gosto de fazer as coisas certinhas, assim, digamos. E, e lá na BNT, eu fui secretário da comissão de estudos por algumas vezes, duas ou três vezes, se eu não estou enganado. É anual o secretariado, né, e a coordenação. Uhum. E participei, cara, de muitas e muitas e muitos debates técnicos relacionados à sinalização viária, né? Uhum. Sinalização e segurança viária. Então, um pouco do cenário do que a BNT são várias pessoas, vários profissionais da área
Então existem comissões de estudos, né? E essas comissões são profissionais da área que debatem. Então, existe uma situação onde tem muito acidente, que tipo de sinalização é importante por lá? Porque um refletivo é diferente do outro. Isso existe uma norma que determina que um refletivo tem que ser colocado na placa de solo, outro tipo de refletivo na placa aérea, outro tipo no veicular. Então, o material, por aquelas faixinhas vermelha e branca, ela não é o mesmo material que é o material de placa de sinalização, entendeu? Um pouco é você fazer a associação de você colocar sei lá, um calandrado monomérico para envelopar um carro. Pô, beleza, ele é bom porque ele tem que ser feito, curta duração e tal, mas não é para aquela aplicação específica. Então, em refletivos existem vários casos como esse. E. Deixa eu só te fazer uma pergunta a respeito da BNT ainda, Aham. que é um assunto que eu gosto muito, eu também sou muito de processos, eu gosto de, como você falou, ser certinho ali nos processos. Agora, em relação à BNT, essas normas técnicas, elas têm participação das empresas e não só, vamos por assim, não só a Avery Dennison, tem Não. várias outras marcas respeitadas do mercado, né, que trabalham no mercado de vinil ou de, no caso aí, refletivos, né, ou outras coisas também, né, que a Aham. BNT é um conjunto de normas técnicas para diversos setores. Então, ali, só me corrija se eu estiver errado, a gente tem praticamente todas as empresas que têm refletivos, no caso, no mercado nacional, que eles têm ali uma participação para dar direção para essas normas. É isso Exato. mesmo? É bem isso. Então, cada empresa indica alguém, um representante, para fazer parte dessa comissão de estudos. Uhum. E sim, existia. Eu participava junto com concorrentes e tudo mais, então, tipo, até por questão de compliance, a empresa sabe, é normal, digamos assim, dentro de uma estrutura você ter um representante ali. Porque ali compete realmente a atividade da empresa. Então, a Avery, como uma fabricante de película refletiva para sinalização vertical, nós temos que estar por dentro do que está rolando. Qual é a discussão? Então, assim, existiam discussões. Quando eu falo discussão, não pensa numa treta. Mas Não, não. existiam conversas extremamente técnicas. Isso é o louco, porque assim, você está num ambiente onde não é. A gente não está falando de preço, a gente não está falando de mercado, a gente não está falando de mercado no sentido de negociar o que está pegando e tal. A gente está falando tecnicamente. E isso para mim era gostoso, era prazeroso, porque você tá ali, você consegue passar seu conhecimento e, cara, e uma galera, assim, mais experiente de mercado também. Então eu aprendi absurdo com os coroas, sabe? Então era interessante. E esse mercado de sinalização é um mercado antigo já. Então, cara, semana passada teve feira, você via a história dos caras com mais experiência, falando, pô, tinha uma máquina digital nossa lá, e os caras falam, pô, na minha época cortava com a mão e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, de dentro da BNT existia muito isso. Então, foi até desafiador no primeiro momento para mim, porque eu era muito moleque, sabe? Então eu tinha que. E eu acho que com certeza você já escutou do tipo, você é muito novinho para fazer isso. Você é muito menina. O que você tem de idade, eu tenho Profissão. de empresa. Exato. Então, assim, num primeiro momento. Cara, eu juro, eu já cheguei a escutar caras falarem assim, você tem que ter. Primeiro você tem cabelo branco e depois você fala alguma Aí coisa. ferrou, né, Marlu? Na época eu tinha Ferrou, né? cabelo, velho, não deu nem tempo de ter cabelo, já caiu tudo. Aí, cara, mas assim, e isso pra mim me motivava mais no final das contas, sabe? Falei, não, peraí, cara, não é bem assim que funciona. E hoje é prazeroso quando eu saio e a galera me vê como uma referência, digamos assim, ou me consultem, sabe? É muito Legal. legal, tipo, é uma parada que a gente construiu. E o material refletivo é algo muito técnico, quando a gente fala de ABNT, de tudo mais, e eu faço muito treinamento, dou muito treinamento, palestra para órgão público, para privado, para, enfim.
E eu tento levar isso de uma maneira mais leve, entendeu? Uhum. Uma maneira mais de boa. Por ser muito técnico, cara, começa a falar de ângulo e blá blá blá. Cara, a galera não tá nem aí pra ângulo. Então, a mensagem que eu tento passar é, cara, você trabalha com isso, então eu vou te explicar por que disso aqui, por Sim. que isso é importante. E aí e tentar trazer a galera para mim, porque é um assunto extremamente técnico e não quero deixar isso moroso, sabe? Negócio, pô, que Sim. saco. Deixar um negócio mais fluido, né? Pensar uma maneira de passar de uma Exato. forma melhor, né? Eu acredito que é por aí. E faz todo Uhum. sentido, né? E acho também que essa é uma responsabilidade nossa, né? Da nossa geração nesse momento, melhorar a forma de ensinar, vamos por assim, Uhum. ou de trazer informações. Então, é uma forma mais leve, mais didática, Exato, até mesmo, do que exato. foi na geração anterior. Eu sempre penso o seguinte, que a gente tem que ser melhor do que a geração anterior, né? Então, para mim, é bem importante esse ponto de vista que você tem. E eu acho muito bacana quando as pessoas vêm falando que eu procuro uma nova forma de ensinar, uma forma mais leve, não deixando de passar informação. Isso é muito Claro, importante. Eu percebo claro. que algumas pessoas, eles simplesmente ignoram a parte teórica. E não é por aí, não é Uhum. mesmo? Não, é extremamente importante. E eu acho que esse é o ponto, assim, a teoria. Eu acho que até quando você fala de autoadesivo, envelopamento e tudo mais, a prática é onde a galera quer mais Sim, chegar. sim. Mas tem um negócio por trás disso. Você tem que entender um pouco do que a gente falou aí de calandrado, cast, assim, alguns princípiozinhos básicos que vai fazer totalmente a diferença no resultado final. Os Então, se você, pô, porquês. assim, é louco, tipo, eu tô falando de calandrado, cast, acho que nesse meu resumo de carreira eu não falei que eu tive uma passagem também por comunicação visual. Então eu fiquei como aproximadamente 2 anos como gerente regional também da América do Sul para a parte de comunicação visual na Avery, e depois retornei para Refletivos, mas também tenho um pouco do conhecimento aí com relação à comunicação visual. Então, quando eu falo desses princípios, também eu tentava, quando eu fazia esses treinamentos de comunicação, passar para a galera, cara, não adianta eu te entregar um rolo aqui, que você não vai saber o que fazer, entendeu? Então, tipo, você tem que entender o que você está fazendo, e é isso que eu busco até quando é time interno, quando a gente está trabalhando internamente na Ivre. Eu não gosto daquela parada mecânica, sabe? Do tipo, ó, tá aqui e faz. Não, pô, você tá fazendo isso porque lá na frente vai ter tal resultado. Se você não entregar isso, o impacto é X. Então, eu tento passar essa mensagem para ter o comprometimento e a pessoa sentir importante, sabe? Do tipo, pô, esse trabalho é importante pra caramba, sabe? Então, eu tento levar dessa maneira. Essa parte de refletivos, a gente tem uma gama muito grande de tipos de refletivos, né? Dá alguns exemplos aí pra gente dessa parte, assim, da Show. variedade. Cara, o que é mais comum, não diria que é mais comum, quer dizer, é comum e você também passa por isso em comunicação visual, você tem refletivo? Tenho. Qual que é o mais barato? É, Então, assim, e nós, né, acho que o time de refletivos aqui da Ever, a gente está bem preparado para esse tipo de consulta e algo que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. Existem materiais, de fato, que a gente chama de grau comercial, né, que é o de entrada. E aí, esse material não é normatizado, ou seja, é um material fora de ABNT. Onde que ele normalmente é aplicado? Uma sinalização dentro do seu condomínio, uma sinalização num shopping, uma sinalizaçãozinha. Até veicular, em alguns momentos, utilizam esse grau comercial. E aí o que acontece? Se um cliente liga pra gente e fala assim, você tem grau comercial laranja? A gente já fala, cara, não temos. Por quê? O laranja é o material de obra. E você tem noção que obra, cara, é onde é uma sinalização e tem gente trabalhando. Todo tempo tem gente trabalhando lá. E a galera, ela meio que ignora esse fato. Fala assim, um negocinho, vai ficar parado ali 2, 3 dias ali, uma galerinha trabalhando. Cara, são vidas.
Então, quando a gente pega essa questão do cara consultar grau comercial laranja, assim, a gente já fica de olho. Não, 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 não. É obra e a obra não pode ser sinalizada dessa maneira. Quando a gente fala de grau comercial, o nível de refletividade dele é o mais baixo possível, ou é o menor possível dentro desse comunicação, dentro dessa sinalização. Então, por isso, sinalização básica. A ABNT, ela tem, se a gente abre a 14644, que é o número da ABNT que especifica. Peraí, cara, minha gata tá aqui, ela quase Tava querendo escutando o fazer uma. miado dela aí. Você está escutando? Ela tá Aham, mas quase eu querendo, só. achei aqui também. Ela tá quase fazendo uma cagada aqui, peraí. Tá aqui a fera. Agora Ah, chegou lá. o pior. Não, Cheddar, desculpa aí, cara. Não, relaxa, relaxa, tá tudo certo. Aqui de vez em quando aparece um cachorro, um gato, uma criança aqui correndo. É que o Cheddar é mais Normal. relaxado e capaz dele quebrar tudo aqui. Bom, vamos lá. Voltando. Aí, quando a gente fala de a ABNT, ela tem 10 películas propriamente ditas, assim. Aham. As mais utilizadas são tipo 1, tipo 3 e tipo 10 e tipo 4. A tipo 1 é, digamos, a de entrada. Quando a gente fala de material refletivo, a gente tem basicamente duas tecnologias, de esfera de vidro e prismática. A esfera de vidro é o que a galera chama de lisinha, aquela que, tipo, é totalmente, acho que eu tô sem catálogo aqui, mas ela é bem lisinha. E as outras é o que a galera normalmente fala de colmeia. Aham. Por que tem diferentes tipos de película dentro da norma? A tipo 1 é muito municipal, digamos assim. É uma película onde você tem que. Você pode ver a sinalização de uma maneira mais perto e com menos velocidade. Uhum. Então, em outras palavras, é uma película que você jamais poderia colocar numa rodovia. Porque você tem uma alta velocidade, você precisa enxergar aquela placa lá de uma longa distância. Uhum. E se você está numa alta velocidade e vê essa placa muito de perto, você não vai ter tempo de reação para Entendi. ver, bom, tem que entrar, tem que fazer retorno, tem que, enfim, ter uma saída. Então é crítico. Então essa seria mais de entrada. Como a material de esferas de vidro ela acabou sendo ou é uma tecnologia um pouco mais antiga, logo veio as prismáticas. Então já existe tipo um prismática. Isso não é nenhuma novidade, já existe faz algum tempo. Uhum. Mas igualmente a recomendação dela é para sinalização onde você vê perto e em baixa velocidade. Então ainda segue no âmbito municipal, embora em algumas rodovias é possível vê-la por conta da performance dela, que é muito superior à lisinha, vamos chamar assim. Depois vem a tipo 3. A tipo 3 já é um material com uma performance maior, que é recomendado para curta, média e longa distância. Então, o que muda de uma película tipo 1 prismática para uma película tipo 3 prismática? É o desenho do prisma. Então, quando a gente olha microscopicamente falando, o cubo, ou o desenho do prisma, na verdade é o prisma, não é o cubo, ele vai mudar. Então, ele vai abrir mais ou menos. Isso vai me fazer ter mais refletividade em um determinado ângulo e menos em outro ângulo. Então, no caso do tipo 3, No caso, o refletivo, ele é feito em camadas, né? aham, São várias camadas. De tipo um para tipo 3 assim, diminui ou aumenta esse número de camadas ou não? não, a camada em si são as mesmas. O que vai mudar é o desenho do prisma de fato. Não, mas Então, não é um desenho visível, tipo, uma é triangular, a outra é colmeia, ou cara, não é na, esse, não é isso que muda, é só microscopicamente, né? isso, é microscopicamente e esteticamente até muda. Então, se você pegar a nossa película para uma película de um concorrente, você vai ver que é diferente. Mas para nós que somos que vemos do dia a dia, só peguei um catálogo aqui. Se eu mostrar essas duas coisas aqui, pode parecer iguais em um Uhum, primeiro momento. sim, Só que essa é uma parece. tipo 1 e essa é uma tipo 10, por exemplo. Então, assim, é lógico que a gente no dia a dia já conhece, bate o olho e sabe o Ah, que é o sim. quê. Mas isso, e também pela câmera não dá pra ver, mas olha esse exemplo aqui, acho que eu consigo fazer na câmera. Percebe que quando eu movo essa película, ela faz tipo um castelinho? Aham, Então,
Sim. Isso é uma característica de uma película tipo um Avery Dennison. Se você pegar o concorrente, não tem nada a ver, é outro desenho. E Entendi. essa aqui já não faz esse efeito. Você vê que tem até uns quadradinhos menores, mas não o efeito. Dessa aqui, que é tipo 10 para tipo 3, pela câmera vai ser impossível eu mostrar, porque elas são muito semelhantes. Só que mais de próximo é possível ver a diferença. Então, as Uhum. camadas, como você perguntou, são exatamente iguais. O que vai mudar realmente é o desenho do prisma e, eventualmente, um designzinho ali de cima, Uhum. que também, até pro mercado diferenciar uma película de outra, acaba ficando mais fácil. Entendi. Então, a 3 é para curta, média e longa, só que placa de solo. E a tipo 10 é para placa aérea. Aí você fala assim, porra, mas se uma é curta, Pra curta avião, média, longa. pra... Não, quando eu falo placa aérea, é quando a gente fala Ah, aquelas que pórticos, tem sabe? em cima na rodovia. Isso, Tá, exato. entendi. Que é, Então, você por vê mais exemplo, longe? exato. Então, assim, isso dentro da norma tem o que a gente chama de ângulo de observação. Uhum. O ângulo de observação, assim, o princípio da retrorefletividade é que a luz retorna ao ponto de origem. Uhum. Então, se eu tenho aqui, eu pego sempre um exemplo de verde, eu tô com uma luz aqui atrás, mas não vai funcionar. Se a gente põe uma luz indicada para cá, essa luz ela vai voltar exatamente para o ponto de origem. Nos exercícios que eu faço, deixa eu ver se aqui eu consigo, não vai dar, não vai rolar. Mas nos exercícios que eu faço nos treinamentos, e aí as pessoas participam também, na dinâmica, é justamente para mostrar isso. O material refletivo por si só, ele não vai ficar ligado, ele não vai ficar aceso, ele Sim. precisa de uma luz. Então, quando essa luz bate e retorna, esse é o princípio de refletividade. Se eu tenho um material tipo 1, que é aquele lá, o primeiro que eu falei, na placa aérea, em função da construção dele, cara, um caminhoneiro não enxerga. Porque a luz está aqui embaixo, o olho do caminhoneiro está lá em cima, caminhoneiro, ou motorista de ônibus, SUV, que seja, Veículo o alto. cara não vai enxergar aquela placa. E Então, o do tipo veículo 10 mais baixo vai enxergar? não também pela distância Ah, que tá. tem da placa, mas o caminhoneiro é o mais crítico, inclusive até para a placa de solo. O que acontece é que o desenho da película tipo 10, ou o prisma dela, é projetado para esses ângulos maiores, aonde eu preciso ter mais eficiência em um determinado ângulo, mais crítico, que seria de 1 grau, e aí eu tenho essa visibilidade. Então, isso que muda, as camadas são as mesmas, mas o desenho do prisma é totalmente distinto uma da outra. E é louco, cara, é assim, é uma tecnologia absurda. Eu tive a oportunidade de lá nos Estados Unidos ver desde o princípio, do cara criando o prisma até o produto final. E, cara, é um cientista, os caras piram, é um negócio muito legal, é muito Ô, legal. Marlos, sabe o que eu percebi agora? Eu preciso de um treinamento sobre refletivos. Pode marcar, Cara, irmão, com pode muita marcar que eu... informação que você tá dando aqui, tipo, pra mim é novidade, sabe? Nossa, cara, sim, eu sabia que tinha os prismáticos e tal, né? É, a questão da construção dele, né? Algo novo. Eu tive num treinamento agora nos Estados Unidos e o pessoal me falou sobre uma camada do, do refletivo que tem um gás. Ah, é verdade. Cara, sabe uns negócios assim que você fala, caramba, no meio do produto tem um gás, sabe? Cara, na realidade, isso seria como uma camada de ar entre uma, digamos, uma parte Uma do material e outra. Eu vou falar o que você. Ah, Cheddar, não me quebra. Peraí, o gato tá empolgado. atenção. É sempre assim, cara. Entrar em reunião. Ó, eu vou zoar um material aqui só pra te mostrar o que seria Olha aqui, isso. ó, a SS Envelopamentos. Eu também preciso de treinamento. Tudo novidade pra mim. Bora, bora, Última ajeita, live. ajeita aí que eu encosto. Cara, meu, eu Cara, vou. Eu vou ver. A gente vai conversar sobre isso aí. fechou, pode De botar a repente galera leva aí. uma turma de alunos aí e a gente. Cara, Bora. é um mundo bem diferente, né? Ah, legal. Cara, então assim, ó, aqui é lógico que a gente tem o liner normal, adesivo, e aqui Aham. embaixo a gente tem uma camadinha branca. O material refletivo por si só, ele é destrutível.
Então, e isso tem um porquê também por trás disso. Quando a gente imagina numa situação onde a placa ela é algo muito vandalizada, né? Então Aham. imagina que, pô, você tem uma placa ali é normal, a gente enxerga, a gente vê por várias vezes adesivo colado, algum tipo de dano, pichação, blá blá blá. Então, imagina que pro vandalismo, se o cara tem uma placa aqui paradinha, o cara encosta nessa placa, meu irmão, a primeira coisa que o cara vai fazer se tiver uma orelhinha é querer tirar tudo. Sim. E o material refletivo, ele vai quebrando. Então ele vai em camadinhas, assim, ó. É destrutível, é É isso? destrutivo, isso. E percebe que aqui embaixo esse branquinho apareceu agora. Aham. Então esse branquinho, quando a gente olha um pouquinho mais aqui, é o que tem a diferencinha da camada de ar. Então, quando um vândalo tenta ali fazer alguma coisa, começa a quebrar, o cara desencana, fala, pô, mó trabalho, eu não vou ficar aqui cutucando isso aqui minha vida inteira. Então, existe A gente essa situação do sabe. vandalismo. E aí, cara, é uma outra informação. Por que que eu não posso pegar um material de placa, que eu faço placa de sinalização, e aplicar num veículo? A placa é algo estático, é algo Aham. que vai ficar paradinho ali. Já o material, o veículo, ele está todo o tempo rodando e está todo o tempo lavando, enfim, tem algum atrito ali. Então, essa situação acontece também quando a gente. Se tem esse material aplicado num veículo e tem alguém limpando, enfim, tem algum tipo de atrito, isso vai começar a quebrar também. E vai entrar poeira, e vai entrar sujeira, enfim. Então aí é algo que sai totalmente do controle. Então existe material refletivo para veículos. Que é, por exemplo, aí viria a série V8000. Nessa série E V8, esses produtos para veículos são cast? não, não é. A gente não usa a mesma terminologia. A gente fala mais essa questão de flexibilidade. Uhum. Por quê? Como você bem sabe, o processo de cast ele é um processo onde é, é ali um líquido e aquele líquido descansa e depois tem toda aquela evaporação e forma-se o material cast. A base, normalmente, do material refletivo é uma base acrílica, para esse caso, para sinalização, então é extremamente rígido. Então, assim, é algo que você jamais vai conseguir fazer um envelopamento completo com material refletivo. Agora, quando a gente fala de um material veicular, diferente dessa base acrílica, é uma base vinílica. Mas a gente não consegue associar a cast, porque se você puxa, imagina que nós temos aqui os prismas. Quem faz refletir é o prisma. Então, se você joga um soprador e dá uma esticada, você está separando esses prismas. Então, você vai perder refletividade ali. Você vai ficar com um ponto escuro ali na hora que a luz bater. Então, a gente até. Se tem cast para. Não, tem um material flexível para isso, mas Entendi. não Não é é cast. cast. E qual que é a diferença de um material, acho que eu não tenho aqui, de um material veicular? O material veicular prismático, deixa eu ver se nas minhas amostrinhas eu tenho aqui, ele tem um fundo metalizado. Entendi. O fundo metalizado é o que a gente chama de camada única. Então, ao invés de eu ter essa camada de ar, que foi o que você aprendeu aí, eu vou ter uma construção sólida. A grosso modo é como se fosse um cast, porque eu tô fundindo uma camada na outra. Uhum. E aí isso me faz um material mais refletivo, por ser um material, perdão, um material mais flexível, e eu consigo trabalhar em curvas leves, não curvas complexas, mas curvas leves sim. Então, cara, o maior case que nós tivemos com esse material foi no Detran do Distrito Federal. Se você botar no Google viatura, Distrito Federal, Detran, animal, cara. Assim, foi um negócio muito E legal. A colocou viatura ficou muito toda legal. ela, como que foi partes, assim? Você já viu aqueles filmes da Europa, principalmente, que tem aqueles que a gente chama padrão Battenberg, que é aquelas viaturas azul com os quadrados azuis e não sei o quê? O Detran tentou levar um pouco desse conceito para lá. Então, só que ao invés de azul, a viatura era preta e com esses quadrados lima-limão. E na parte traseira era laranja e lima-limão. Depois aí a galera, você dá uma pesquisada, cara, ficou, assim, um conceito que ficou muito legal. Pesquisar. E o feedback foi muito massa por parte do Detran, porque os caras falaram que, obviamente, visibilidade, então
uma das coisas que nós prezamos é a segurança. Então os caras falam, meu, antigamente a gente fazia blitz, os caras passavam batido e não sei o que, hoje os caras veem a gente de longe e falam assim, opa, deixa eu dar uma reduzidinha aqui. É. Então falou, cara, zeraram o acidente de viatura, de alguém bater na viatura, existe, obviamente, acidente de quem está pilotando, mas de alguém bater pela visibilidade do material. O cara, ganhamos respeito, porque deixou de ser aquele marronzinho, aquele amarelinho, então, tipo, a viatura ficou mais empoderada. Sim. E ele falou uma coisa que a gente não esperava, era turismo, cara. Então, tipo, a galera pede pra tirar foto na Tirar viatura. foto. Pô. Assim, muda muito o conceito. E esse conceito a gente tem trabalhado também. É difícil, porque a gente tá saindo de uma geração, ou de uma cultura que era uma pintura, depois é vinil, e depois um grau comercial, depois um nível um pouquinho maior de refletivo, e agora a gente tá indo pro prismático. O salto é muito grande. Sim. Então isso envolve custo, obviamente. Então, existe muito interesse, mas aí o preço acaba, algumas vezes, sendo algo que impede do projeto fluir. Mas a gente tem várias iniciativas em andamento Uhum. e certamente daqui a pouco vai ser mais visto esse tipo de material nas rodovias. Pô, que massa, cara. E assim, conforme vai aumentando também o consumo, a gente, por si só, tem uma redução do custo de produção do produto. Isso acaba interferindo diretamente no custo final para nós, aplicadores, ou para empresas, né, Uhum, que trabalham com esses produtos. sem dúvida. Então, a gente tem alguns produtos que tem uma tecnologia absurda e que, né, como você falou, o grau 10 aí, né, o nível 10 aí, cara, Tipo é um 10. negócio tipo 10, né? É uma tecnologia absurda, né? Uhum. E a gente tem também os de entrada, que, por exemplo, vou fazer um adesivinho da minha empresa. Eu acabei de fazer uns aqui, tô falando Aham. tô com a marca refletivo. E assim, é bacana, fica legal, né? Demonstra variedade, né, de produtos. Uhum. No meu caso, eu gosto de mostrar bastante isso nos stickers, Uhum. né, que eu faço, que eu Uhum. distribuo para a galera. E assim, tem as questões de cores que você falou. Ontem você me falou um negócio que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Que quando você fala assim, o vinil refletivo, você citou laranja, no caso, eu comprei um preto refletivo. Você Uhum. usou outro Uhum. termo ontem, né? Algo em relação à cor. Aham. Vamos lá. Vou só pegar o preto refletivo como o exemplo que você deu. Se a gente olhar por norma, pela BNT que a gente conversou um pouco, a película tipo 4, que é o que especifica o preto na norma, ele fala que o preto tem que ser não refletivo para sinalização. Provavelmente você já vivenciou, e se não, acho que agora vai ficar um pouco mais curioso para isso. Às vezes a gente tem a placa que a gente chama de semi-refletiva. O que é isso? O cara pinta o fundo dela de branco, por exemplo, e joga um preto refletivo por cima. O preto é a menor área, então fica barato fazer uma placa daquela. Só que o preto refletivo acontece o que a gente chama de inversão de valores. Ao invés de ele não vai refletir preto, ele vai refletir branco. Sim. Então, você tem um fundo branco onde você bota um preto refletivo, a hora que você joga o farol, fica tudo branco a placa. Aham. Então, para esse tipo de para sinalização viária, é assim, absurdamente não Proibido. recomendado o preto refletivo. Por norma, primeiramente, e porque ele não traz a Segurança. mensagem que ele deveria trazer. Então, nas minhas apresentações, eu tenho alguns bons exemplos de sinalização com preto refletivo. Inclusive, eu tenho uma na apresentação que é uma rua de 40 por hora, que o 4 tá não refletivo e o preto e o 0 tá refletivo. E aí, na hora que eu jogo a luz, é possível a gente ver a diferença de um de outro. Então, para sinalização viária, é sempre preto não refletivo. E quando a gente fala de cor para material refletivo, a gente não segue um Pantone. Então, é comum também que, pô, você tem o verde Pantone não sei das quantas, você tem o azul Pantone não sei das quantas.
Não. O material refletivo, as cores deles são por coordenadas de cromaticidade. Aí, ó. Falei que aparece as crianças. Oi! Dá um tchau lá pro tio. Fala que você tá indo pra escolinha. Olá, hein? Boa aula. Beijo aqui no pai, vai. Dá beijo. Ah, dá tchau pro tio lá. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. boa aula. E vai lá. Essa é a hora, Marlu. Passa aqui, dá um beijinho e vai. Desculpa te interromper aí. Imagina. Tchau. Então, tava comentando da cor. A cor, ela não é um Pantone, não é uma escala Munson e tudo mais. Então, é o que a gente chama de coordenadas de cromaticidade. Isso quer dizer, na própria norma, na própria BNT, ela tem 4 pares de coordenadas num gráfico XY. A referência é CE 1935, que vai te dar os tons de vermelho, os tons de azul, os tons, um range, e é um range bastante alto dentro desse gráfico. Então, assim, quando você pega um material, vou dar um branco, por exemplo, é normal que você pega um lote, você tem uma tonalidade, se você faz uma placa com outro material refletivo, ainda que seja da mesma empresa, você vai ver uma tonalidade diferente. Pequena. Ou seja, se você faz uma placa aqui e depois vai botar outra lá, daqui 1 quilômetro, é impossível perceber. Mas se você faz uma junção de molde, por exemplo, é fácil perceber em verde, azul, alguma coisa desse sentido. Então, por isso, nunca recomendamos misturar lote. Acho que para veículo é a mesma história, né? Não mistura lote. Então, por exemplo, empresas que têm a sua própria marca, às vezes falam assim, pode fazer, vou citar um exemplo ridículo, não que aconteceu, tá? Mas suponho que se a Coca-Cola chega e fala assim, faz um vermelho para mim, Coca-Cola, cara, no refletivo vai ser, eu não vou dizer impossível, mas muito difícil chegar no vermelho Coca-Cola, você chegar próximo. Aí se a galera lá do marketing aprovar, beleza. Okay, né? Mas aí, quando você tem a interferência da luz, você pode ter uma mudança nessa tonalidade. Então vai dar marca e fala assim, bom, beleza, é aceitável para mim. Então você já talvez tem pórticos de concessionária gigantesco. Quando eu falo pórtico, são aquelas placas aéreas da CCR, por exemplo, que é um marrom meio avermelhado e não sei o que. Então a gente fez por impressão digital, mas a gente fez várias provas para chegar na tonalidade e o pessoal aprovar que, beleza, essa tonalidade ficou massa. Aí foi e a gente fez essa impressão. Então é diferente. Faz a impressão em cima do branco. Isso. E que tecnologia de tinta Boa. se usa, que é recomendado? Boa. Quando a gente fala de impressão digital em refletivo, é um negócio que está crescendo absurdo, assim. Isso começou a Avery, né, propriamente dito, lá em 2013, 14. E aí, certo dia, chegaram assim, Marlu, você vai lá pro Arizona fazer um treinamento de impressão digital na Mutor. Putz, e eu tava em refletivos. Pô, pra mim, impressão digital era muito comunicação visual. E eu falei, cara, que doideira, que tá pegando, né? Aí fui. Era muito novidade pra mim, era muito novidade dentro desse segmento isso. E aí ele tava começando, naquele momento, fazer alguma coisa relacionada à impressão digital. Então, desde então, foi evoluindo cada vez mais. A ponto de a Avery comprar uma fábrica de tinta, e hoje ela é a fabricante da tinta. Então, para a galera de comunicação visual, que também, até pela crescente que tem dessa sinalização com impressão digital, o pessoal liga, quero comprar um material branco para fazer impressão. Mas peraí, você não tem a tecnologia, é o que a gente chama, a Avery chama de Traffic Jet. Concorrente também tem, outro nome, mas quando a gente fala de impressão digital, da Avery Dennison, a Traffic Jet, a gente tem as tintas translúcidas. O que isso quer dizer? Quando eu pego um material branco e jogo uma tinta... Opa, esse é amarelo, não é branco? Quando eu pego um material branco e jogo uma tinta verde, quem reflete não é a tinta, quem reflete é a base. Então eu tenho que ter a translucidez suficiente para essa luz bater, passar pela tinta, bater na base e retornar para o ponto de origem. Aquele princípio que a gente falou lá atrás. Isso azul, isso verde, isso vermelho. E o preto tem que estar totalmente... Exato. E o preto eu tenho que bloquear, tem que ser totalmente opaco. Então, a Avery se envolveu tanto nesse segmento, nessa tecnologia,
que teve, né, a fábrica de tinta. Hoje nós fazemos localmente isso lá nos Estados Unidos, as tintas, e quando a gente faz esse processo de impressão digital, o vermelho, por exemplo, é o que a gente chama de cor de tráfego. Então não existe uma mistura de cor, não existe um semic ali que vai fazer o vermelho. Então você tem um vermelho de sinalização. Qual o objetivo? Cumprir com a norma, com refletividade, com cor e durabilidade. Cara, o que eu já cheguei a ver de ir em empresa que apostaram em uma tecnologia, sei lá, tem uma holandesinha, vou fazer uma placa aqui, e a placa fica magenta depois, é óbvio, quando você tem uma mescla de cor, você usa muito magenta para fazer o vermelho. E aí esse aí vai desbotando, desbotando, e pra você ter uma ideia, a durabilidade de uma placa, no mínimo, para película tipo 1 são 7 anos, para película tipo 3, 10 anos. E para película tipo 10, em alguns casos até 12 anos. Então, Caramba. você tem que ter uma confiança muito grande na sua tecnologia para ter essa durabilidade. 12 anos. Você tem ali totalmente o V totalmente na placa a todo momento. E aí, quando você não tem a laminação, por exemplo, então assim, existe o processo, o Santos aí tá perguntando do Eu verniz, já falo. achei legal a pergunta também. Boa pergunta. Mas num processo de impressão digital, a gente tem as tintas e tem uma sobrelaminação, que no mercado de comunicação a gente chama de DOL, no mercado de sinalização a gente chama de OL, que é overlay. Então a gente tem uma overlaminação e esse overlay é quem vai garantir pelos 10, 12 anos que a placa precisa ter. Sem overlay, não importa a marca, cara. Vai desbotar. Por mais que a Iver é fabricante de tinta e tal, a gente não recomenda, não dá nenhuma garantia se não usa overlay. À exceção da preta. A tinta preta, a gente dá uma garantia de 3 anos para a placa de zona de obra, porque é uma placa de fato de curta duração, então não precisa da laminação e são só impressão preta. Respondendo a pergunta do... Posso usar verniz no refletivo? É a pergunta. Eu não sei qual é o intuito do uso do verniz, tá? Se a gente está falando de uma impressão, por exemplo, é normal que no material refletivo, entre os processos, né, de fabricação de placa, a gente tem a impressão serigráfica. E é normal que depois de uma impressão serigráfica utilize um verniz serigráfico para proteger aquela tinta. Embora nós temos tintas que não precisa, no caso de serigrafia, de verniz ou de proteção, é comum que tenha, isso não é nenhum problema. Qual que é o problema do verniz em refletivo? Nós já tivemos alguns casos onde aplica-se o adesivo em viaturas, por exemplo, e aí depois aplica um verniz para proteger. Não, assim, historicamente falando, o número de problema é baixíssimo. Mas já existiu sim casos onde começou a pipocar. E aí fica, é que é a película que tá pipocando, não é que o verniz não sei o que lá. E aí, em conjunto com a empresa que fornecia o verniz, nós fomos até a montadora e entendemos que de fato ali era um problema mais relacionado ao verniz e não à película. E o teste é muito simples, bota a película aí, deixa ela sozinha, vê se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Então, se existe uma reação, uma incompatibilidade, isso é um problema. E assim, eu vou te falar, as películas, por exemplo, as viaturas da PRF, elas usam um material refletivo amarelo. E são todas envernizadas. E a gente não tem nada de problema com relação a isso. Então, pode usar, mas recomenda-se realmente um teste de compatibilidade aí. Uhum. E no caso de impressão digital, faço uma impressão digital sobre o material refletivo. Aí não. Ignorando agora... Não, aí na relação com impressão digital não pode usar o verniz por 2 agravantes aí. Isso pode acontecer até no outro cenário, tá? Mas é que como quando a gente fala de viaturas e tal, não é algo tão crítico, digamos assim, em termos de medição de refletividade. Não, por segurança sim, mas por medição de refletividade, porque o verniz ele acaba sendo uma camada e ele pode reduzir o nível de refletividade. Quando a gente faz isso numa impressão digital, você tem um agravante que esse verniz pode reagir com a tinta. Então isso vai ficar fosco ao longo do tempo. Então você perde aquele brilho, então, consequentemente você vai perder a cor e você vai perder a performance de refletividade.
Então, para a impressão digital, para a sinalização viária, com impressão digital, não é recomendado o uso de Mas verniz. daí é recomendado uma laminação. Sim, 100%. Total. Beleza. Então, respondendo Santos, não é recomendado verniz nesses casos, e sim uma laminação, mas em alguns casos pode-se aceitar o verniz desde que testes Certo? de compatibilidade. É Isso, isso? quando você tem situações de aplicação em frotas, por exemplo, ok, desde que faça um teste e veja essa compatibilidade. Para sinalização viária, não, justamente pelos agravantes que você precisa dessa sinalização por 10, 12 anos, por exemplo, e você tem uma tinta além da película, então essa tinta com o verniz tem um grande risco de ser contaminado pelo verniz ali e ter essa fosquear ou perder a performance de refletividade. Até perder a função de ser refletivo, porque você criou uma camada a mais ali, por mais transparente que seja, enfim. Às vezes o verniz amarela também, né? Isso, então você tem uma película, cara, pra você ter ideia, a nossa película, assim, por norma, são 10 anos. Então, que sentido faz você ter uma película de 10 anos e fazer uma sinalização que vai durar um ano por conta de um verniz, entendeu? Verdade. Sabe, outra curiosidade que eu tenho também, como a gente tem a questão dos prismas, né? Se eu aplicar você falou do 40 por hora lá. O Uhum. 4, se eu deixar vertical, e o 0, se eu deixar horizontal no recorte, dá diferença? É, a gente tá falando de um número, vamos pensar numa placa indicativa aí, né? Vamos supor que a gente vai fazer a palavra aplicador aqui, que é branca. Uhum. Então, quando a gente faz a palavra, vou entrar num ponto interessante. O desenho do prisma dos materiais da Avery, é o que a gente chama de inteligente em todos os ângulos. Então, indiferente se você faz assim ou assado, a performance vai ser a mesma. É o que a gente chama de performance de 0 e 90. Existe empresas por aí, grandes empresas, que recomendam uma orientação. Isso significa sensibilidade de rotação. Então, quando você está numa rodovia e aí você vê uma placa dessa que tá o A tá mais aceso do que o P, então assim, nessa saladinha, Foi digamos assim, encaixando. a sensibilidade do material do prisma dessas empresas acaba afetando essa performance. Então não é que não está refletindo, mas é que você tem um ângulo ou uma direção que reflete mais que a outra. Sim. Então, por isso tem. Então, assim, se você faz todas as letras nesse sentido, beleza. Se você faz todas as letras nesse sentido, beleza, vai cumprir a norma do mesmo jeito. Só que se você faz essa rotação, essas empresas acabam sendo afetadas pelo design do prisma. Da Avery, não. Na Avery você pode fazer com todo o Pode, retalho que você tiver aí pode e manda. aproveitar ao máximo. Não, É, total, total. eu falo pro pessoal assim, duas coisas que a gente não joga nenhum retalho fora. Refletivos e PPF. Não dá, cara, Caro, não né? dá. Caro, né? Hoje no Brasil pega bastante esse lado, né? Não, é pegado, é pegado. Não, e é animal, porque a gente vai nas empresas e vê que, de fato, às vezes a gente vê umas caixas de retalho. Os caras fazem, sabe, por exemplo, ali naquelas. Nossa, me fugiu o nome. Aquelas defensas metálicas. Aham, Quando você está fazendo uma curva e tal, tem as defesas. sim. Isso também é normatizado e tal. E às vezes tem uns refletivos, uns pedaços de refletivos em tudo isso. Cara, os caras aproveitam pra tudo. E é massa, porque, tipo, dá mais segurança, mais direcionamento e tal. Mas, igualmente, existe normal pra isso, não é pegar e Não é sair botando refletivo oba-oba. em tudo. Aham. Mas até pra fazer letra, enfim, a galera aproveita ao máximo aí pra fazer isso. Você falou que o grau 10 eu uso lá em cima, nas placas lá de cima. Aham, Beleza, eu não posso usar grau 1, por exemplo, lá em cima ou 3. Mas correto. e se eu pegar o grau 10 e usar embaixo? Eu posso ou também não? Vai funcionar perfeitamente, eu diria que seria os melhores dos mundos, mas aí é muito caro. Sim. Então, assim, à medida que você vai aumentando o nível de refletividade do material, consequentemente, você está melhorando a performance e, obviamente, o custo. Então,
não faz sentido, assim, economicamente falando, colocar um material tipo 10 no solo. Aonde seria recomendado? Em áreas onde você tem muito acidente. Então é a área onde você precisa chamar muita atenção. Inclusive, nesses casos, são utilizados até materiais fluorescentes. Porque o material fluorescente é algo que o nosso olho não está acostumado a ver no dia a dia. Então, quando você está numa zona de neblina, por exemplo, é normal que você tenha um fluorescente ali. Porque, pô, preciso chamar atenção de alguma maneira. A área de travessia escolar. Normalmente não, mas às vezes tem material fluorescente, onde você, opa, alguma coisa tá rolando aqui. Mas peraí, material fluorescente refletivo ou não? Uma Sim, coisa e outra separada. refletivo, total. Refletivo fluorescente. Aham. Cara, eu preciso muito desse treinamento. Aí eu tenho que atualizar, Se viu? liga, se liga. Porra, caramba. E igual, não é algo que a gente sai colocando para tudo, até para não banalizar. Sim. Mas é algo que aonde eu preciso chamar atenção. Eu costumo fazer uma brincadeira do questão do fluorescente. A primeira lembrança que a gente tem de um time de futebol entrando, falo por mim, né? De um time de futebol entrando com uma camisa fluorescente é o Palmeiras. E quando isso aconteceu, chamou muita atenção. A hora que chamou atenção no sentido, cara, apaga a luz, que as camisas vão acender sozinhas, não sei o quê. Por quê? Não é normal a gente ter isso. Então, quando a gente tem uma placa onde a gente precisa chamar muita atenção, onde tem um trecho de muito acidente, enfim, ou requer atenção, bota um fluorescente ali, e, pô, vai, sabe, curva perigosa, essas paradas. Ó, onde tem esse treinamento? Tô vendo que não sei nada. Bora, Tamo junto. Santos. Aqui, ó. Não, Caramba. o Diomedes vai agitar e a gente vai Ô, Vê, encostar cara, pra tem muita fazer. coisa nova. Só pra Tem muita você coisa. E é um outro outro cenário. mundo, né? Isso, Não é eu gráfico. ia Assim, de... comentar. É normal também que as empresas que hoje têm um ramo de sinalização, tem uma máquina, enfim, passam a migrar para esse mercado. E a gente dá todo o suporte, obviamente, abre o olho, porque às vezes parece que, pô, cara, a verdade é que assim, esse mercado de sinalização viária é um mercado que dá, assim, tem um investimento muito alto. Só para você ter uma ideia, cara, somente 14% de toda rodovia brasileira é pavimentada. A gente está falando de 14% de um Brasilzão. 14%? Olha Nossa! o tamanho da oportunidade que a gente tem. Então, esse mercado de sinalização, cara, e assim, rola investimento do governo. Então, existem esferas federais, federais, estaduais, municipais, e, obviamente, as concessionárias privadas. Então, nas esferas federais, existem programas do DENIT, que, cara, são contratos milionários, assim, que é um programa que chama BR Legal, e esse programa é assim, por exemplo, o Marlu e o Diomedes têm uma empresa de sinalização. E fala assim, ó, o trecho de A para B, de 100 quilômetros, está sendo leiloado, entre aspas, tá? Aí, nós entramos nesse bid, e aí é competido, obviamente, né, uma licitação, e beleza, esse lote ficou com a gente. Então, nesse lote, o Marlu Diomedes ele tem que fazer tudo. Ele tem que asfaltar, tem que pintar a rodovia, tem que fazer o capeamento, e tem que sinalizar. Então, é um programa vivo, digamos assim, né? Está na fase 2 agora. Então, quando isso aparece, tem muita gente que fala assim, cresce o olho, porque são números gigantes mesmo. Sim. E igualmente é um trabalho absurdo, requer investimento e tal. Então, às vezes a galera cresce o olho e a gente meio que, cara, é o seguinte, legal, tal, mas você tem que investir nisso, é mais ou menos assim. Aí ela assim, peraí, não é tão simples assim. A hora que a gente começa a entrar nesse detalhe mais técnico, sabe? Então, tipo, não adianta você querer botar um grau comercial, que não vai rolar, porque o governo tem a especificação correta da sinalização e existe a fiscalização em cima disso. Então, assim, é um mercado que ainda tem um potencial gigantesco, é algo que, eu tô falando de sinalização como um todo, tá? E é algo que a oportunidade que tem, tamanho Brasil, visto que 14% só é pavimentado, cara, imagina que cada rua pavimentada você tem que ter uma placa. A gente tá falando de quilômetros e quilômetros. Sim.
E então tem uma oportunidade muito grande, a galera que meio que cresce o olho em alguns momentos, e aí depois vem para uma realidade, tipo, ah, não, né? Bem assim. Mas assim como nós tivemos, de fato, clientes que migraram de área e hoje tem sucesso e tal, em cima disso. É só questão de administrar e entender qual é que é a pegada. Cara, nossa, realmente eu tenho que fazer essa atualização contigo aí. E vamos conversar na sequência aqui. Eu tô vendo algumas. Não sei se seria certificação o nome, mas aulas em conjunto, assim, selecionar alguns alunos que trabalham na área, né, que faz Uhum. sentido determinado conhecimento para ele, né, e a gente organizar de repente, uma caravana aí, vai, lembrando o Silvio Santos aí, caravana de, né, Cara, e lá se a para gente precisar, você. se a gente precisar ir até vocês também é um prazerzaço. Tipo, meu, Nossa, se tem uma coisa que eu gosto é de falar disso, eu ficaria o dia inteiro falando disso. Mas é algo que realmente atrai curiosidade. É algo, tipo assim, é louco quando a gente faz um treinamento e às vezes a pessoa fala assim, cara, eu jurava que era pintado isso daí, tá ligado? Então não, tem uma tecnologia por trás disso, enfim, tudo tem um porquê, sabe, dentro da tecnologia do material. Então, pra mim, é muito prazeroso. Tipo, porra, eu já tive situações onde, pô, acaba o treinamento, cara, meu, eu tô fazendo um TCC, me ajuda com conteúdo e não sei o quê. que E depois esse massa, cara virou engenheiro e falou assim, cara, você me ajudou no legal. TCC. Cara, pra mim é um prazer absurdo. Olha lá, o Fabiano Olímpio, a gente trabalhou junto por longo tempo, ele trabalhava na Ivre até esses Aham, tempos aí foi pra uma outra oportunidade fera também. que Aí massa, a Mari é minha irmã, a Mari tá que só me massa. puxando o saco. Não, Ah, mas, pô, tem um irmãozão, hein, Mari? O cara manja tudo. Cara, quer saber outra coisa que você falou logo no começo, que me dá orgulho, assim? É você falar assim, eu tenho um cargo de gerência da América Latina, por exemplo, ou da América do Sul. Ontem você me falou que durante um tempo você assumiu algo maior até, sabe? uhum. E, cara, meu, você é um brasileiro, cara. Mano, dá um orgulho ver brasileiro nesses Não, patamares, assim, vai não. mundiais, sabe? Cara, a Mari tem que ter maior orgulho de ser tua irmã, cara. Verdade, cara. Porque Não, valeu, velho. se eu, cara, que só sou um brasileiro, tenho orgulho pra caramba de onde você chegou e de onde você ainda vai chegar, cara, imagina quem tá aí do seu lado, viveu do seu lado. A gente Não, tem que ter legal, orgulho valeu. sim, cara. É o Brasil fazendo sucesso no mundo. É a Não, gente é louco. levando, a gente exportando conhecimento muitas vezes, sabe? Sabe o que Parabéns, é cara. massa? Obrigado, cara. Sabe o que é massa dessa história, desse rolê todo? Tipo, não é história triste, não, mas é aquele lance, pô, a gente nasce numa família simples e tal. Pô, nunca tive dificuldade na vida, graças a Deus. Mas, de fato, quando eu olho pra trás, minha trajetória, que eu falei, entrei com 16 anos na Ivre, e até no LinkedIn eu postei, depois que eu terminei essa oportunidade nos Estados Unidos, eu cheguei na Avery e tinha uma galera falando inglês. Eu falo, caramba, velho, como que esses caras fazem isso, sabe? Tipo, eu queria chegar um pouquinho, entender um pouquinho, sabe, do que os caras estavam falando. E aí eu acho que é um pouco assim, de você querer de fato, sabe? Então, tipo, eu realmente me dediquei, estudei, pra realmente um dia eu conseguir falar com um gringo, sabe? Então, tipo, pra mim era muito frustrante quando vinha alguém, eu, putz, não conseguia falar, mas isso é pessoal. E aí, tipo, eu realmente estudei, me dediquei e tal, e aí quando eu tive essa oportunidade, a última agora lá nos Estados Unidos, foi algo, assim, bizarro, velho, porque você imagina que eu tô numa empresa que tem mais de 50 mil funcionários, e aí existe uma oportunidade, botam uns nomes na mesa, Aham. só, quando eu soube que meu nome tava na mesa, eu falei, pô, Já é massa, uma legal. grande Tipo, conquista. tá ligado quando você tá na pré-lista do Dorival ali, ó? Você sabe, se pintar, beleza. Quando cravaram que eu ia, velho, eu falei assim, cara, não acredito, mano, sabe? Tipo, pra mim foi um. Porque, cara, de fato, pô, tem gente. Eu parei pra pensar. Pô, tem gente
com inglês melhor que o meu, com conhecimento técnico melhor que o meu. Tem gente nos Estados Unidos que trabalha no dia a dia ali. Então, assim, tinha uma galera muito capacitada. E aí, quando me deram essa oportunidade, cara, eu falei, pô, você tá maluco? É um negócio assim, pra mim, tipo, que você fala do orgulho, é uma parada que eu falo assim, cara, porra, eu realmente Mas, fiquei orgulhoso disso que rolou. E fui. Pô, uma experiência bizarra, absurda, absurda, assim, foi um negócio mas muito massa. sabe que o meu professor, agora indo pro jiu-jitsu, né? Às vezes ele fala assim, cita alguém para graduar de faixa, e essa pessoa, muitas vezes, ela fala assim, putz, será que eu mereço essa faixa? Sabe? É igual você falando aqui, cara, possivelmente você é o melhor, porque, cara, você foi escolhido. Então, assim, Uhum. no conjunto da obra, sabe, você foi o melhor ali, sabe? Por mais que em determinados pontos alguém tenha um pouco mais de conhecimento, ou o inglês da pessoa é um pouquinho melhor, o conjunto você foi o melhor. Então, cara, E dúvidas, assim, muito merecido. não, valeu, e assim, é algo que, bom, a gente tá batendo papo aqui, eu falo, eu ficaria o dia inteiro falando aqui, mas é uma parada que, eu sempre fui muito simples, muito humilde, assim, a gente troca ideia aqui de boaça, Sim. assim, e pra mim era uma parada assim, cara, que sabe quando você chega num lugar, você fala assim, eu já tinha ido algumas vezes para os Estados Unidos pela Avery e tal, mas essa era uma oportunidade onde eu tinha que cobrir uma gerente global, então assim, era uma parada que eu tinha que falar com a galera da Índia, da China, da Europa, cara, de todo canto. E óbvio E que naquele setor você, tipo, você mandava mais que todo mundo, literalmente, cara. É, Quando lá, você, esse lance de você chegar ali e saber, né, como conduzir as coisas. Pra mim, eu não queria chegar ali e falar assim, sou o cara, não sei o que e tal. Muito pelo contrário, cheguei mó na humildade, porque eu tava ali numa missão, por mais que era uma função extremamente importante, estratégica para a empresa, eu tava focado em aprender, sabe? Porque eu sabia que era uma curta temporada e eu falei, cara, eu vou absorver o que eu puder absorver nesse momento. E quando você faz as coisas é, aprendendo e não com soberba, com, cara, e ensinando, aprendendo e ensinando, porque, tipo, é uma quando eu troca. aprendi, exato, eu aprendi alguma coisa de um gringo, a primeira oportunidade que eu tinha para compartilhar com alguém aqui no Brasil, velho, eu falava sorrindo, sabe? Que massa. Então, assim, a gente é uma troca e a gente vai crescendo junto, sabe? Então é algo assim muito louco. Experiência de vida também, de ficar ali, de ter os Outro perrengues mundo. e, e pedir uma coisa e vem outra. Então, assim, são Cara, experiências de vida muito loucas. sabe que tem uma. Quando você entende, né? Understand, né? Tipo, é de entender, né? Em inglês. Só que se você fala assim, I understand, é como se você estivesse falando, eu entendo, quando, tipo, meus pêsames, assim, o cara tava falando, e eu tava falando pra geral, I understand. Aí os caras ficavam meio assim, eu percebia, tipo, um negócio assim, sabe? E daí depois, quando eu tava voltando já pro Brasil, eu assisti um vídeo de um cara que ensina em inglês e ele falou, não, você não fala isso porque vai parecer que você tá, tipo, meus pêsames, algo nesse sentido, sabe? E eu tava falando pra geral. Mas, Mas, cara, cara, é um é uns aprendizado. perrengues que vira piada depois e tá É tudo muito certo. louco. Nossa, assim, pra mim eu acho que quando a gente tá numa imersão dessa, onde você não tem pra onde correr, cara, você tem duas possibilidades, ou você ficar chorando, ou você aprende. Ou mete a Então, cara. Aí dá um pô, jeito, né? Se nossa, vira. cara, E todo mundo quer ajudar, cara. Quando você tá assim, quando eles veem que você tá numa situação meio difícil, dificilmente as pessoas não ajudam. Isso não, em lógico. qualquer lugar do mundo, né? Existe, lógico, uma diferença de cultura, né? Quando a gente fala Sim, de um brasileiro, o brasileiro é muito acolhedor. é Então, muito. pô, vamos lá. Primeira coisa que você quer fazer com um gringo é levar ele pra comer feijoada e Aham, tomar uma caipirinha. Lá já é uma cultura muito diferente, cara. Acabou, pega seu sim. carro, vaza e amanhã a gente se fala, entendeu? Então Falou, são tchau. poucas pessoas. E aí foi, assim, eu tive a oportunidade de me conectar com brasileiros lá pelo futevôlei que eu pratico. Então, tipo, juntou uma galerinha ali, legal. Mas no dia a dia do trabalho, cara, era essa pegada. Era um negócio.
profissional. Dificilmente eles são amigão, assim, sabe? Aham, Tipo, igual a gente. Ah, vamos lá em casa comer um churrasco e tal. aham. Claro, tem um outro que é mais diferente, assim, nesse sentido. Mas beleza, então quando você chega lá e depara com esse choque cultural, é algo do tipo assim, pô, o cara não curtiu eu, sabe? Pô, os É, caras. não, mas é Só que cultura. não, velho, é É, geral, assim, é um negócio. a gente quer A do gente que é muito abraço, né? legalzão mesmo. Ah, Mas foi pô, massa. Marlu, eu ficaria conversando com você aqui o resto do dia e ter Pô, certeza que teria assunto. ah, com Mas, né, certeza. a gente tenta segurar ali mais ou menos uma hora. Cara, uma live de alto nível. Obrigado por você compartilhar tudo que você compartilhou com a gente. E, nossa, muita coisa nova para mim, inclusive, né? Eu fico bem feliz de ver coisas novas, de ver que eu tenho que aprender mais. E, cara, muito obrigado. Se você quiser deixar algumas palavras aí, fique à vontade. Ah, legal, cara. Pô, de verdade, obrigado aí pelo convite. Eu fiquei realmente, da primeira vez que você me chamou, eu fiquei realmente muito feliz pelo convite. Como eu falo, assim como você, eu também ficaria horas e horas conversando aqui. Agradeço aí a galera que participou, a galera que entrou. Ah, uma curiosidade, velho, vários amigos. Pô, mas por que 6h57? Depois você responde. Mas eu falo assim, cara, é justamente por isso, pra gerar curiosidade, É, sabe? Entra lá. mas tem E. uma questãozinha a mais, sabia? Geralmente as pessoas entram. Isso começou lá na pandemia, tinha muitas lives. Aham. Então as pessoas começavam 7h30, 8h, 8h30, horários cheios. Uhum. Quando você quebra o horário e começa um pouquinho antes, você chega antes dos outros e tem uma maior audiência. Boa. Isso Aham. falando de pandemia. Uhum. Hoje a gente tem muito menos live, mas sei lá, eu gosto desses números quebrados, Não, também legal, chamam legal. atenção. Você que é do marketing sabe disso, né? Não, de fato. Mas, cara, de novo, obrigadão pelo convite. Eu fico, pô, totalmente à disposição. Eu sou meio low profile no Instagram aí, mas se quiser me seguir, a galera que quiser me seguir aí também, tiver alguma dúvida, no LinkedIn também tá lá, Marlo Costa. Ah, Fico esperando seu convite aí pro treinamento, juntar uma galera aí Nossa, e, vou e mandar na vamos que vamos. sequência aqui pra você, pra gente agitar isso daí, cara. Top, top. Mas, pô, de novo, brigadão, brigadão aí, galera que acordou antes das 6h57 pra conectar. Espero ter contribuído com alguma coisa aí do dia de vocês e bora lá que o dia tá só começando. Você colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Isso é muito bom, hein? Top. É isso Pô, aí. valeu, Marlu. Valeu, galera. Valeu aí, Valeu. Eds. Abraço, Falamos. Marlu. Tô aí. Galera, esse foi o Marlu Costa, ele que é um dos diretores da área de refletivos lá da Avery, né? Diretor América Latina, inclusive. Já passou uma temporada nos Estados Unidos aí, o cara manda muito bem. Deu uma aula sobre refletivos aqui pra gente. Eu fiquei muito feliz, né, em participar, em ter ele participando dessa live. O Rodrigo passando por aqui também. Salve, Rodrigo, obrigado. Galera, para você, gerente, boa, trabalhando para chegar lá. Não, cara, é só um passinho, é só um nome, mano. Mas parabéns aí, Marlu, pelas suas conquistas, né? Eu me sinto realizado também com as suas conquistas aqui, porque afinal somos brasileiros. Isso aí, galera. Obrigado pela participação de todos aqui. Obrigado pelas perguntas muito relevantes que vocês trouxeram aqui. Você falou, diretor. Você manda pra caramba, é isso que importa, cara. É isso aí, galera. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Marlu, pela participação. Espero ter você aqui outras vezes. É isso aí, galera. Quer conteúdo de qualidade? Cola na gente aqui. Valeu, até a próxima quarta.